interessante. Hoje eu vou explicar para vocês, na verdade, a diferença entre aquelas nomenclaturas que vocês costumam ver em cartas de vinhos, em algumas revistas, até a diferença entre vinho varietal, vinho de corte, vinho de blend e assemblage. Fica comigo até o final que você vai entender o que cada uma dessas palavras significa. Eu sou Antônio Sommelier e você está no canal Antoine. Quando vemos um vinho varietal, significa que ele é feito com apenas uma espécie de uva. Ele pode ser branco da uva Chardonnay, Pinot Grigio, Pinot Gris, ele pode ser Sauvignon Blanc, enfim, tem uma infinidade de uvas brancas, assim como uma infinidade de uvas tintas que podem se produzir o vinho. Então, se ele for um vinho branco, varietal, ele é feito com apenas uma única uva. Não que literalmente seja uma única uva, né? Apenas uma uva daquele cacho, mas não, ela é feita com apenas um estilo de uva. Ele pode ser só Chardonnay, só Sauvignon Blanc, só Pinot Grigio e assim sucessivamente. Quando tratamos de vinho de corte, agora nós já temos uma outra palavra, porque o corte ele pode ser tanto um blend quanto um varietal. Corte significa quais uvas. É literalmente quando uma pessoa pergunta qual corte é esse vinho. Ah, ele é 100% Cabernet Sauvignon ou ele é Cabernet com Merlot. Então, quando você escuta a palavra corte ou quando alguém te pergunta sobre corte de uvas, a pessoa está literalmente se referindo a qual ou quais uvas são feitas para se utilizar esse vinho, para se fazer esse vinho. Então, um corte, ele pode ser tanto um blend quanto um varietal. Pode ser tanto feito com mais de uma uva ou com apenas uma única uva. Agora, quando nós se tratamos de vinhos blends, agora aqui é que vem o verdadeiro pulo do gato. O vinho blend, ele também pode ser tratado de um corte, mas ele nunca será tratado como varietal. O varietal é apenas uma única uva. Um blend, ele tem no mínimo duas. Então ele pode ser um blend de uvas brancas com uvas tintas, um blend só de uvas brancas, nesse caso será um vinho somente branco, ou um blend somente com uvas tintas. Isso vai depender muito do rótulo, do produtor, né? Enfim. Normalmente, muitos produtores, eles fazem um estilo de vinho com diferentes cortes de uvas. Então você tem um vinho X que ele vai com, suponhamos, Sangiovese e Merlot, mas esse aqui, ele é Sangiovese com Cabernet. Esse outro é Sangiovese com Syrah. Então, geralmente o produtor ele vai utilizar uma uva base, sempre, normalmente aquela que vai ser em maior proporção, em maior porcentagem, ele vai acrescentar outras uvas nesse corte para poder se produzir o vinho. É claro que quando muda-se o vinho, ele vai começar a entregar características diferentes. Algumas uvas conseguem entregar mais notas de frutas e aroma, outras uvas conseguem entregar mais acidez, algumas outras mais equilíbrio, e enfim. Cada uva tem ali a sua particularidade que vai complementar esse corte. Um vinho assemblage, ele é muito diferente de um vinho blend. Isso por quê? Vamos imaginar Cabernet Sauvignon e Merlot, essas duas uvas que são tintas que são muito famosas. Tanto no assemblage quanto no blend, você tem a Cabernet Sauvignon e a Merlot. Só que aqui nós temos o seguinte ponto curioso. Essas duas uvas elas serão pisoteadas, elas se transformarão em suco e elas vão virar vinho ao mesmo tempo, porque elas estão no mesmo tonel, no mesmo tanque, elas estão sendo vinificadas juntas ao mesmo tempo. Então aqui nós temos um vinho blend. O vinho de assemblage, ele já é a mistura desses vinhos. Então, tanto a Cabernet Sauvignon quanto a Merlot, elas foram vinificadas separadamente. Então, foi feito um vinho de Merlot e um vinho de Cabernet Sauvignon. Depois que esse vinho está pronto, colhe-se parte do líquido, aí vai depender muito do produtor, se vai ser 50-50%, 30-70, 60-40, isso vai depender muito do corte, né, da ideia que se quer fazer nesse vinho, mas ele já pega o vinho pronto para ser engarrafado. Geralmente pode-se utilizar passagem em madeira de um e não passagem em madeira do outro, passagem em madeira dos dois, nenhum com passagem em madeiras e colocar os dois juntos dentro do barril para poder ter a passagem em madeira, mas normalmente o vinho assemblage, ele já é a mistura do vinho pronto, enquanto o blend, ele é a vinificação das duas uvas juntas. Essa é basicamente a diferença entre um vinho varietal, que é apenas uma única uva, o corte, que pode ser blend ou varietal, o blend, que é
uvas diferentes vinificadas ao mesmo tempo e a assemblagem, que é a mistura de vinhos diferentes feito com uma uva singular. Então, a partir de hoje, quando você olhar nos rótulos nas cartas de vinhos sobre assemblagem, blend, varietal, ou quando ou quando você escutar, né, até mesmo alguém te fazendo esse tipo de pergunta, você já sabe do que se trata. E para você que ficou até o final desse vídeo, eu tenho uma surpresa para você. Aqui na nossa descrição, eu coloquei alguns links onde eu disponibilizo alguns cursos para que você fique cada vez mais e melhor entretido e informado sobre o mundo do vinho. Ali eu tenho alguns cursos em algumas plataformas que você pode escolher da sua preferência e não perde essa oportunidade de você aprender mais um pouco sobre vinho. Eu sou Antônio Cardoso, sou Antônio Sommelier e você está no canal Antwine.